Bom dia, meus irmãos. É uma alegria mais uma vez poder falar com os irmãos, estudarmos a palavra do Senhor nesta manhã de domingo. Vamos caminhando para a lição número 6, confronto de poderes. O poder de Deus nos livra dos poderes deste mundo e do pecado. Mas antes de começarmos essa lição, eu convido os irmãos para que nós oremos ao Senhor, para que Ele nos abençoe nesta manhã, através do estudo da sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e engrandecido seja o nome maravilhoso do Senhor. Venha, ó Pai, com sua graça, o seu poder, nos abençoar nesta manhã, falando no nosso coração, para que, ó Deus, a tua palavra, que é viva e eficaz, penetre profundo do nosso coração e nos abençoe. Que as verdades contidas no teu livro santo se façam presentes em nossa vida, ó Deus. Nós possamos experimentar este poder maravilhoso que a tua palavra nos expõe e que nos libertou do poder do pecado e nos tem dado, Deus, vida e vida em abundância, conforme a promessa do Senhor Jesus para nós. Usa a nossa vida, usa a minha vida, tem misericórdia de mim, fala através dos meus lábios, unge a minha mente e o meu coração, e fala ao coração dos meus irmãos, fala aos nossos corações, transformando as nossas vidas pelo poder do teu Espírito, da tua palavra. Em nome de Jesus é que eu oro com o perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, o texto básico da lição de hoje está em Êxodo capítulo 3. Convido os irmãos para abrirem suas Bíblias. Hoje nós não vamos usar PowerPoint. Eu quero discorrer com os irmãos os textos da palavra de Deus de uma forma diferente do que eu tenho feito das outras vezes. Por isso eu chamo a atenção dos irmãos como nós estivéssemos assim ao vivo e a cores, né? Lá na igreja, lá nós usamos PowerPoint também, né? Temos esse recurso, mas vamos falar através dos textos, né, e discorrer sobre essa questão do poder de Deus que nos livra dos poderes deste mundo e do pecado. Como Deus faz isso? Como é que Ele fez no passado? Quais foram as ferramentas, as situações, as pessoas? Como que Ele fez isso? Pela sua soberana vontade, o seu poder. Nós vimos na última lição a questão da promessa de Deus para Abraão e como que Deus, de uma forma maravilhosa, então, não é, agora cumprindo a sua promessa, permite que a família de José, acolhida por ele, é levada para o Egito no momento de fome que estava surgindo sobre a terra, e ali eles foram em 74 pessoas. Em 74 pessoas. E dali, Deus, na sua promessa, transformou 74 pessoas numa nação gigantesca, uma nação de milhares e milhares de pessoas. E o texto nos fala, logo no início de Êxodo, capítulo 1, qual que era a situação do povo de Israel e em relação ao povo egípcio. Como que os egípcios começaram a temer o crescimento do povo de Israel, a tal maneira que eles temiam que o povo de Israel se juntasse aos seus inimigos e viessem a derrotá-los e a ir embora, fugir. Então, eles não estavam preocupados nem um pouco com o bem-estar do povo de Israel, muito pelo contrário. E o crescimento deles, fez com que eles então escravizassem o povo de Israel, usando o povo de Israel para fazer as suas cidades, né? O texto lá de Êxodo capítulo 1 vai falar que eles edificaram as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. E muito foram afligidos os hebreus por conta disso tudo. Ao ponto de chegar onde nós vamos ler agora no texto de capítulo 3 de Êxodo, onde Deus chama o libertador, que é Moisés. Eu não vou ler todo o texto, vou ler alguns versículos apenas. Nós vamos ler alguns textos que vão contar a história, né, desse momento da vida de Israel e como Deus intervém então pelo seu poder nessa aflição que o povo de Deus estava passando e clamando ao Senhor. Deus se inclinou, ouviu o clamor do povo de Deus, do seu povo, e então envia o libertador, depois de mais de 400 anos de escravidão. Capítulo 3 de Êxodo, vou ler só alguns versículos. Então apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe.
Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo e do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi, olha esse texto, versículo 7, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Deus convoca Moisés para essa missão, não é? Versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Aliás, versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajuda os anciãos de Israel e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Versículo 19. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda jóias de prata e jóias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Muito bem, nós vimos aqui alguns pontos importantes desse chamado de Moisés. Primeiro, Deus se manifesta de uma forma extraordinária para Moisés, né? A lição mostra que é o poder de Deus que nos livra dos poderes do mundo, do pecado. E não podia ser diferente naquele clima de terror que os egípcios estavam impondo sobre os filhos de Deus, sobre os filhos de Israel, sobre os hebreus, por conta do crescimento e o cumprimento da profecia de Deus de que ele faria uma nação gigantesca, seria como a areia do mar, com as estrelas do céu. Então Deus já começava a cumprir, ali naquele tempo eram milhares e milhares, né? E no capítulo 1 de Êxodo, há o relato da preocupação dos egípcios em relação à situação deles em relação ao povo de Israel, porque o povo crescia, e eles temiam que esse povo então se tornasse inimigo deles, e perdessem a mão de obra, né, barata, para fazer tudo aquilo que eles estavam fazendo, e os afligiam terrivelmente, ao ponto então do povo clamar. Deus inclinou seu ouvido e ouviu a voz, e vem então chamar Moisés, um chamado especial a Moisés. A nossa lição começa dizendo, né, o que nós vamos aprender com esta lição, né, que o poder de Deus é que nos livra dos poderes e correntes deste mundo do pecado. Veja, nós vivemos num mundo terrível, né, por causa do pecado que tenazmente nos assedia, né? Mesmo sendo salvos por Cristo, sendo chamados de povo de Deus, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ainda estamos vivendo nesse mundo e sendo atacados pelos dados inflamados do maligno. A Bíblia fala que, lá em Paulo, em Efésios, que nós não somos, a nossa luta não é contra a carne, é contra a sangue, é contra os principados e potestades nas regiões celestiais, né? Que tentam, nas regiões celestes, que tentam nos atacar, nos destruir. E que nós temos então que nos proteger contra isso. E é o poder de Deus que, através da sua palavra, da oração, da comunhão, do revestimento do Espírito, né, da comunhão uns com os outros, é que nos leva a vencer as dificuldades e as tentações. Então a lição vai mostrar, fazendo um paralelo, não é, entre o que Deus fez ali na libertação daquele povo, no momento terrível de ação maligna de Faraó e dos egípcios contra o povo de Deus, e como Deus inclinou seu ouvido, ouviu o clamor do seu povo e enviou o libertador. Os textos de Êxodo, capítulo 1, alguns textos, alguns versículos mostram essa questão da tirania de Faraó e do povo contra o povo dos hebreus. Então nós vemos aí como eles afligiram o povo e imprimiram então depois a morte dos bebês que eram meninos, ao ponto então de chegar, de convocar as parteiras para que elas fizessem esse serviço, e elas rejeitaram fazer aquilo, e foram abençoadas pela promessa de Deus, dada lá atrás, de que aqueles que abençoassem o seu povo, ele também os abençoaria, e abençoou as parteiras, considerando-lhes família. Porém não ficou ainda ali, e Faraó ainda incitou os egípcios a jogarem então os meninos no Nilo, e isso começou a acontecer. E aí veio então o nascimento de Moisés. Entra então na história o nascimento de Moisés. A sua família não conseguiu contê-lo por mais de 3 meses. Certamente pelo choro e pela própria movimentação da casa, a mãe de Moisés então, confiando em Deus, um milagre tremendo acontece ali, ela colocando o seu filhinho num cesto betumado, preparado para colocá-lo ali no Nilo, na confiança de que alguém pudesse cuidar dele. Certamente foi a condução de Deus ali no coração daquela mãe. E Miriam foi acompanhando então, e vocês conhecem a história, até que o cesto chega, certamente pela mão operosa de Deus, no palácio, né, nos jardins do palácio, onde a filha de Faraó vê ali o cestinho, vê que é um menino, recolhe, e aí Miriam entra na cena e ela acaba oferecendo até os cuidados da sua própria mãe. Ela vem a amamentar e a receber ajuda ainda da rainha para criar o filho. Ela cria o seu próprio filho. Que coisa tremenda! É um milagre da parte de Deus. Então, como que Deus faz na sua soberana vontade, intervém na história, usando da sua graça, do seu poder, e chamando os seus servos para executarem um plano. Ele tem um plano na sua vida, ele tem um plano na minha vida, e ele usa circunstâncias e situações. E quando ele quer cumprir esse plano de modo soberano, ele dá as condições para que você seja usado por ele para cumprir a sua vontade. Foi o que ele fez na vida de Moisés. Da mesma forma também, como havia o ódio do povo dos egípcios contra o povo de Deus, hoje nós também vivemos essa situação. Nós somos perseguidos, os crentes são perseguidos por conta do nosso desejo, anseio de viver uma vida santa e reta diante de Deus e diante dos homens. Por não concordarmos com as coisas erradas desse mundo, por não concordarmos com as questões ligadas à imoralidade, às injustiças e tudo mais, por não concordarmos com os direcionamentos que o mundo tenta impor sobre nós. E foi assim que aconteceu com o povo de Israel, com os hebreus, e é assim que acontece com o povo de Deus nos dias de hoje. E de forma não diferente daquela época, Deus então, na plenitude dos tempos, vai enviar um libertador. Enviou Moisés para libertar o povo de Israel, e vai enviar o seu filho Jesus para nos trazer salvação e libertar o seu povo. O propósito de Satanás é matar, roubar e destruir. É isso que ele fez e vem fazendo. E até chegar o tempo da vinda de Cristo. Ele ainda age, ainda que limitado, porque estamos
cobertos pelo sangue de Cristo, e maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas o Satanás ainda age, trabalha para matar, roubar e destruir. E que nós não nos enganamos em pensar que nós temos que há alguma coisa de bom nesse mundo. Pelo contrário, né? Nos textos que estão destinados à leitura semanal, nós vemos alguns textos muito interessantes. Apocalipse 12, de 1 a 2, fala sobre a ira do dragão, né? Não sei se vocês leram. Fala sobre a confiança para o combate, lá em 1 Samuel 17, que é exatamente a confiança que Davi teve para enfrentar Golias, né? Que história tremenda de como Deus colocou coragem no coração de Davi contra Golias, enfrentando o gigante apenas com 5 pedras, né? Deus fez usou de tremendo poder, revestindo ali Davi, dando coragem para ele enfrentar. O compromisso com Deus de Daniel, sendo levado cativo no tempo de Nabucodonosor a Babilônia. O compromisso de Daniel e dos seus amigos de não se contaminarem com as finas iguarias do rei, mas confiarem e pedirem para que o chefe dos eunucos os separasse daquelas comidas. Eles não comeriam aquelas comidas sacrificadas aos ídolos, mas legumes e verduras. E depois de 10 dias mostraram-se mais sábios, 10 vezes mais sábios do que todos aqueles que estavam ali ao redor. A confiança deles, e nós conhecemos a história de Daniel e de seus amigos, como Deus os libertou, como Deus os guardou, como Deus os abençoou, porque eles confiaram em Deus, compromisso com Deus. Depois já Mateus 1,18 mostra a vinda do Redentor, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Mas não foi fácil, porque o diabo tentou usar Herodes para tentar matar Jesus. Mas Deus tem um plano. E o plano de Deus é soberano, o plano de Deus é maior, e o cuidado de Deus fez com que então a família fosse avisada e fosse para o Egito, sendo protegida até que Herodes então morresse e eles pudessem voltar novamente. Vejam como Deus cuida da história do seu povo, né? E assim como guardou Moisés ali, Moisés é um tipo de Cristo, também no tempo de Cristo as lutas não foram poucas, as perseguições vieram, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Porém, Deus tem um propósito, tem um plano maior. E Deus então cuida do seu povo, né? E aí, libertados por Cristo, escolhidos para fazer a vontade de Deus, né? E chamados para dar frutos, nós somos libertos para isso. Então vem a revista nos mostra então a situação do povo de Deus, de como o povo estava escravizado, qual era a situação e como Deus, na sua misericórdia e bondade, então elege e vem ao encontro de Moisés para levá-lo novamente à presença de Faraó. E o tópico 2 da nossa lição diz que Deus levanta um libertador. Ele levanta um libertador, que é Moisés. Né? Foi tremendo esse momento de início da vida de Moisés, passando por tudo aquilo. Imagine Moisés depois retomando a história, a sua mãe vendo tudo aquilo, recebendo de novo seu filho, ela que estava cuidando para que ele não fosse morto, e ela recebendo da filha de Faraó a incumbência de cuidar de Moisés. Isso é tremendo, né? Como Deus cuida do seu povo, e quando Deus tem um propósito, ele vai fazer com que seu propósito se cumpra, e foi o que ele fez com a vida de Moisés, né? Depois disso, então, Deus, através de Moisés, vai trazer a liberdade do povo, chamando Moisés, depois daqueles eventos que aconteceram com Moisés, já adulto, tendo que fugir da presença de Faraó por conta do crime que ele tinha cometido, vai para o deserto, e lá ele é trabalhado por Deus, certamente, e aí tem aquela visão da sarça, que lemos no capítulo 3. E ele é chamado para voltar para o Egito, à presença de Faraó, e pedir para que Faraó libertasse o seu povo. Faraó rejeita, coração endurecido, né? E aí vem as pragas, as 10 pragas, culminando na 10ª praga,
a praga da morte dos primogênitos, onde é celebrada a Páscoa de modo tremendo. Então os judeus tinham que colocar nos umbrais das suas casas o sangue do cordeiro, para que fossem protegidos da ação do anjo da morte. E é interessante que até aquele momento, Deus havia agido através das pragas sem a participação efetiva do povo. Deus simplesmente operava o milagre do envio das pragas, vamos dizer, inibindo ou ameaçando, ou mostrando para Faraó que ele deveria obedecer à ordem de Moisés. Mas ele não queria, ele foi ao ponto, até o ponto de realmente se endurecer completamente, não é? E tentando de várias outras formas enganar a Moisés, né? E até o ponto que chegou a morte dos primogênitos, onde nesse momento o povo tinha uma participação importante, que era confiar em Deus e resistir a Faraó. Confiar em Deus no sentido de que cumprir aquilo que Deus tinha ordenado, de fazer os pães sem fermento, matar o cordeiro, fazer todo aquele ritual, não é? Comer ervas amargas. E fazendo isso, eles estavam indo contra Faraó. Então, eles tinham que confiar e cobrir os umbrais das suas portas com o sangue do cordeiro. Todos aqueles que fizeram isso foram libertos. Aqueles que não fizeram, e foi o povo egípcio, o anjo da morte veio, e a história nos mostra o que aconteceu, né? Ao ponto de então Faraó se viu obrigado pela mão forte e poderosa de Deus a libertar o povo. Então não foi fácil, nunca foi fácil, e não será fácil para nós, a nossa vida cristã, mas nós temos que ter a consciência e a certeza, e a esperança, e a fé e a confiança de que a mão de Deus, a boa mão de Deus, está conosco. Assim como então Deus enviou Moisés para libertar o povo, Deus nos envia Jesus, o seu Filho amado, para nos libertar. O próprio Cristo fez o mesmo em relação aos seus discípulos, quando disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. Paulo registra que quando subiu aos céus, Cristo concedeu ministros à igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos crentes e à preparação para o desempenho do seu serviço. Efésios 4, 11 a 12. Vamos abrir lá em Efésios 4, 11 a 12. Vamos comigo lá em Efésios 4, 11 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus então chama a mim, chama você especificamente para um trabalho, um serviço para aperfeiçoamento do seu povo. Ele chama então alguns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para os pastores e mestres, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus tem um plano específico para a sua ação redentora, não é? De salvação do seu povo, e quer usar a sua vida, quer usar a minha vida, e nos dá condições para isso. E a principal delas primeiro, é o revestimento da nossa vida com o poder que vem dos céus através do sangue de Cristo, poder espiritual, a unção do seu Espírito, a vinda do seu Espírito em nosso coração, quando nos tornamos novas criaturas e somos então transformados pelo poder de Deus, não é? Quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, pela ação maravilhosa da sua graça salvífica sobre nós, não é? E
o texto nos fala sobre essa questão, que ele nos chama para esse aperfeiçoamento e prepara os crentes para esse desempenho, o desempenho do seu serviço, e mostra que por toda a história Deus está realizando a obra redentora. E ele faz isso designando e preparando aqueles por meio de quem a sua obra será realizada. E que privilégio podemos ser usados por Deus para a sua obra, não é? Quando o assunto é enfrentar as forças do mal e do pecado, é importante que cada um de nós perceba que em Cristo temos uma parte nesse combate. Então veja que nós somos chamados para uma luta. Uma luta que não é nem contra a carne, nem contra a sangue. Mas nós temos essa consciência de que estamos sendo chamados para esse combate, sendo abençoados, guardados e fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder. Temos que ter essa consciência, temos que ter essa certeza, temos que ter essa confiança e essa fé de podermos, olhando para a palavra de Deus, olhando para a nossa própria vida e vendo a ação de Deus em nós, confiarmos nele e seguirmos aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Cada um de nós é chamado para testemunharmos a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a darmos frutos, né? Somos sal da terra e luz do mundo, não é? Sejamos então usados por Deus e tenhamos essa disposição natural, voluntária, de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito por nós, pelo seu Filho Jesus, pela nossa salvação, de levarmos a sério a obra de Cristo em nossas vidas, através do nosso testemunho, da nossa vida de serviço ao Senhor, porque é para isso que Ele nos chamou. E certamente Ele chamou você, a mim, para uma obra específica. Se você se colocar fielmente nas mãos do Senhor, como fez Moisés, obedecendo o próprio Senhor Jesus, obedecendo até a morte e morte de cruz. Mas Ele nos dá as condições para podermos executar a sua obra em seu nome. O item 3 nos fala o seguinte: contra o Egito e os seus deuses. Confrontado pela palavra de Deus, Faraó revelou a impiedade do seu coração. Sua resposta foi: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Capítulo 5, verso 2. Determinou também os feitores que aumentassem o trabalho deles, não fornecendo a palha necessária para produzir os tijolos, e que o povo fosse açoitado se não cumprisse a produção requerida. O desafio estava feito. O propósito, o próprio Moisés questionou se tinha sido correto confrontar Faraó, no capítulo 5, dos versos 22 e 23. Mas Deus respondeu: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Capítulo 6 de Êxodo, verso 1. Deus mostraria suas maravilhas ao povo de Israel e usaria seu poder contra o Faraó e o Egito. O próprio Deus endureceria o coração de Faraó para que ele sentisse todo o peso da sua mão, que faria grandes manifestações de julgamentos. Capítulo 7, versos 2 e 5. Vamos ver lá, capítulo 7 de Êxodo. Voltando lá. Versos 2 a 5. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a minha mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. E foi o que Deus fez, com mão poderosa. O Senhor lançou uma série de pragas sobre o Egito, ao comando de Moisés.
Aí nós tivemos as águas do Nilo se tornarem sangue, a terra se encheu de rãs, de piolhos e moscas, os animais ficaram doentes, os homens foram tomados por úlceras, uma chuva de pedras destruiu as plantações, gafanhotos comeram o que sobrou. Por fim, o Egito ficou em trevas por 3 dias, e todos os primogênitos do Egito foram mortos em uma mesma noite. Foi terrível. Essas pragas não apenas prejudicavam física e economicamente o Egito, mas humilhavam os deuses do Egito, mostrando que não tinham poder de resistir ao poder de Deus. Todos os objetos de confiança dos egípcios, pelo poder do Senhor, ou os frustraram ou se voltaram contra a nação. Como havia prometido a Abraão, o Senhor julgava a nação opressora, trazendo uma angústia muito maior do que aquela que impusera sobre os filhos de Israel, conforme Êxodo 11:6. O que aconteceu no Egito foi uma demonstração do poder de julgamento que se manifestou várias vezes na história contra as nações, incluindo o próprio Israel, que muitas vezes rejeitou a direção de Deus, quando se afastou dos caminhos de Deus. Mas, acima de tudo, foi uma pequena amostra do juízo que trará no fim dos tempos contra este mundo. Como vimos nos textos anteriores, os textos relacionados com as leituras diárias da semana, a manifestação do iníquo, do dragão, contra o povo de Deus, registrada lá em Apocalipse, nos fins dos tempos, a situação do povo de Deus se torna cada vez mais crítica. Na verdade, durante toda a história do povo de Deus, o mundo se relevanta contra, em vários momentos críticos da história do povo de Deus. E Deus sempre traz o livramento, Deus sempre traz, interfere com sua mão poderosa na vida do seu povo. Mas, acima de tudo, foi uma pequena amostra, como nós vimos, desse juízo. O juízo que de Deus virá. A Bíblia fala que o juízo de Deus virá, e que nós estejamos prontos, seja pela vinda de Cristo, que nós não sabemos quando, nem a hora, ou pela morte, que nós também não sabemos quando, nem a hora. De qualquer forma, nós devemos estar preparados para a sua vinda. Aí a Bíblia diz que, lá em Marcos capítulo 13, 9, 24 a 25, que naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Pedro lembrou ainda que os céus se desfarão abrasados e os elementos se derreterão abrasados, segundo Pedro 3,12. Assim como derramou a sua ira contra o Egito, o Senhor derramará a sua indignação contra todos os seus inimigos. Quando isso acontecer, todas as nações se lamentarão, conforme Apocalipse 1:7. O livro de Apocalipse registra uma série de pragas destruidoras sendo lançadas sobre a terra. Num outro momento da vida da humanidade, os homens desejarão morrer, mas não conseguirão, porque assim como o Faraó, por sua rebeldia, terão que suportar todo o peso da mão de Deus, conforme Apocalipse 9:6. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse 6, 15 a 17. Então, meus irmãos, nós somos chamados, como Moisés foi chamado, como tantos outros homens foram chamados, para uma obra. A obra redentora de Cristo, que fez parte da nossa vida e nos transformou agora, nos chama para sermos usados por Ele, para fazermos diferença no mundo em que vivemos, sendo usados para levarmos outras pessoas a Cristo, para glorificarmos o nome do Senhor, para demonstrarmos o poder de Deus transformador nas nossas vidas. Que você se coloque à disposição de Deus, não fugindo da responsabilidade, e não olhando, não flertando com as coisas deste mundo, não é? Mas voltando-se para Deus, e obedecendo o chamado dele para cada um de nós. Ele nos chama para sermos usados
para a edificação do seu povo, para um serviço a Ele e ao serviço do seu povo, para que o seu povo, a cada um de nós chamados, uns foram chamados para apóstolos, outros profetas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento do seu povo, possamos ser usados por Deus, possamos nos colocar à disposição do seu Espírito, da sua vontade para a nossa vida e encontrarmos especificamente o chamado de Deus para nós, o chamado de Deus para cada um de nós. O ponto 4 nos mostra a liberdade pelo sangue do Cordeiro. É onde nós chegamos lá no capítulo 12 de Êxodo, quando Deus anuncia a 10ª praga e faz um chamado ao povo, do seu povo, o povo hebreu, para a celebração da Páscoa. Diz assim a revista aqui no item 4, né? Ao longo das pragas, Deus mostrou o seu amor, fazendo com que nenhum daqueles males atingisse Israel. Ficava claro que a ira estava sendo direcionada ao Egito, que visava o julgamento dos egípcios e a libertação dos israelitas. Mas, na 10ª praga, aquela que causaria a morte dos primogênitos do Egito, Deus mudou sua forma de agir. Um ato de fé e submissão seria necessário para os filhos dos israelitas serem poupados. Deus deu orientações diretas para que o povo demonstrasse compromisso com Ele e obediência à sua palavra. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e marcar os umbrais da sua porta com o sangue do cordeiro sacrificado. Durante aquela noite, os israelitas deveriam comer aquele cordeiro assado com pães sem fermento e ervas amargas. Deveriam fazer isso vestidos e preparados para saírem do Egito no dia seguinte. Era a instituição da Páscoa, festa que deveria ser anualmente celebrada pelos filhos de Deus. Esse ato representava um grande desafio. O povo deveria decidir se temeria a ira dos egípcios ou a ira de Deus. Marcar suas casas com o sangue do cordeiro significava afrontar Faraó, e se não saíssem do Egito, certamente seriam mortos. Mas não colocar a marca seria afrontar a Deus, o Deus de Abraão, e trazer sobre si maldição e morte. Desafio semelhante recai sobre nós. Quando recebemos sobre nós o nome e sangue de Jesus, nós nos identificamos como inimigos deste mundo, despertamos sua ira e muitas vezes sofremos por isso. João 15, 19, vamos lá para o Novo Testamento, João 15, 19. João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. É o que Jesus disse aos discípulos, né? Não são poucos, os crentes que na tentativa de se preservarem, restringem seu testemunho diante das ameaças do mundo e se associam àqueles que praticam o mal. Que pena! Grande loucura! Ao fazê-lo, tornam-se inimigos de Deus. Veja o que Tiago diz lá. Abram lá em Tiago, capítulo 4. Tiago 4. Diz assim: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Já parou para pensar nisso? Mais que isso, só é possível ter vida e libertação quando o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João, vamos abrir lá em 1 João, no 7. 1 João, capítulo 1, verso 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que promessa maravilhosa!
A cruz de Cristo é o grande ato libertador de Deus que torna real a salvação preparada desde antes da fundação do mundo. Na cruz, Jesus triunfou sobre todos os pecados, aliás, Jesus triunfou sobre todos os poderes deste mundo. Com sua morte, ele resgatou todos aqueles que estavam escravizados pelo pecado. Colossenses 2, vamos abrir lá em Colossenses capítulo 2, os versos 13 e 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava a de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus irmãos, essa declaração é tremenda com relação àquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Assim como os primogênitos de Israel foram poupados naquele dia, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8 diz: agora, pois, mais nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O desafio que foi dado àquele povo é dado a nós hoje. De que lado que você está? Veja o texto de Tiago. Ficar do lado de Deus ou ficar do lado de Faraó? Ficar do lado de Deus ou ficar do lado do mundo? Muitos crentes se deixam levar pelas artimanhas do inimigo, pelas tentações, e são atraídos pelos prazeres da carne e se deixam levar. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, o Senhor fala a nós nesta manhã que nós devemos abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. O desafio que foi dado ao povo de Israel é dado a nós, para irmos ao Senhor. O sangue de Cristo, que nos purifica de todo pecado, foi colocado nos umbrais da porta e livrou o povo da morte. O Senhor Jesus ofereceu-se por nós, derramou seu precioso sangue para que nós fôssemos libertados do poder da morte espiritual. Então não se deixe levar pelas tentações, pelas artimanhas do mundo. O diabo tenta enganar, e a palavra de Deus é muito clara, que ele veio para roubar, matar e destruir. Não vem nada de bom. Uma luz ou uma coisa que atrai, ligada a um mero ou prazer passageiro, que vai levar à morte, que vai levar a um prejuízo tremendo na sua vida. Assim é que muitos têm sofrido por não darem ouvidos à palavra do Senhor, à voz do Espírito, deixando-se levar, e têm pago e pagam um preço alto por conta disso. Não queira passar por isso, muito pelo contrário, procure ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua vontade, a sua palavra. E Ele tem coisas tremendas e maravilhosas, superiores, muito superiores para a nossa vida, para a sua vida. Nós temos a bênção de termos sido chamados filhos de Deus quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E a exemplo daquilo que Deus fez, trazendo os libertador que foi Moisés para o povo, o nosso libertador, Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, veio para nos trazer vida e vida em abundância, para nos separar para si mesmo, para nos livrar das garras do pecado, do poder da morte, nos dando a salvação em seu nome, pelo sangue que Ele derramou, o sangue precioso, sem mácula, sem pecado, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, foi até a morte, e morte de cruz, obedecendo a ordem do Senhor. O plano da redenção foi consumado em Cristo, e a sua morte e ressurreição. E agora nós temos esse poder vindo da parte do Senhor para a nossa vida. O que você vai fazer com isso?
É o desafio que vem, é a pergunta que eu faço e a pergunta que você deve fazer para o seu coração. Você tem sido alcançado pela graça de Cristo? Viva fielmente aquilo que a Bíblia nos ensina, ao chamado de Cristo para a sua vida. Certamente Deus tem um chamado específico para a sua vida, para usar você como bênção nas suas mãos. E você vai experimentar cada dia as vitórias de Cristo, se você confiar e viver pela fé em Cristo Jesus, obedecendo a sua vontade. É uma promessa de Deus. Deus tem promessas maravilhosas. Ele tinha promessas para o seu povo de libertação, e Ele ouviu o clamor do seu povo e libertou. Se você está sendo oprimido pelo pecado, se você está sendo oprimido por causa de tentações ou situações da sua vida que têm trazido derrota à sua vida, lembre-se de que o Senhor Jesus nos conclama a confessarmos os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não deixe que o diabo engane o seu coração, dizendo que você não tem mais perdão por aquilo que você fez. Romanos diz: já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Reconheça o seu pecado, arrependa do seu pecado, ore a Deus, confesse o seu pecado. Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai restaurar a paz dele, a sua paz com Ele. A paz de Deus, a paz com Deus. E a paz de Deus virá ao seu coração. Para que você agora, perdoado, transformado, renove as suas forças, renove o seu compromisso com Deus, de vir para Ele, para fazer a sua vontade, e que Ele use a sua vida para conduzi-lo dentro do seu povo a fazer a obra que Ele tem destinada para você, de levar outras pessoas a Cristo, de ser sal da terra e luz do mundo, e de você ter paz, e você ter vida, e viver uma vida abundante que Cristo tem para nós, para cada um de nós. Mas nós temos que nos apossar disso. Houve a necessidade de o povo fazer a parte dele, que era crer, sacrificar o cordeiro, pegar o sangue e molhar nos umbrais da porta, e rejeitar, e sabendo que fazendo aquilo estava afrontando sim o poder de Faraó. Mas Deus tinha uma promessa de libertação. Amanhã vocês vão sair, o Faraó vai libertar. E foi o que aconteceu. Então Deus tem uma promessa para nós também, e ela é maravilhosa em Cristo Jesus. Conclusão: desde o Éden, o conflito entre a semente da mulher e a semente da serpente tem sido intenso. Satanás não tem descanso no propósito de subjugar e perseguir os filhos de Deus. Esse empenho foi visto no modo como o Egito buscou afligir e destruir o povo de Israel. Mas o Senhor sempre mostrou o seu supremo poder, mantendo sua bênção e protegendo e libertando o seu povo das amarras de Satanás e de todos os que procuram o seu mal. Na instituição da Páscoa, Deus estabeleceu que pelo sangue do Cordeiro, seu povo viveria e seria libertado da escravidão, tanto de seus inimigos como do pecado. Assim foi feito quando o sangue de Jesus foi derramado para a nossa redenção. Você tem consciência das investidas do pecado contra você e sua família? Tem percebido todas as investidas e poderes que têm procurado afastar você da abençoada comunhão com Deus? Por outro lado, tem reconhecido as graciosas ações de Deus que superam todos esses poderes e o sustento na caminhada com Deus? Diante disso, você tem assumido claramente seu compromisso com Cristo e o seu povo no enfrentamento do pecado e do mal? Que Deus abençoe sua vida nesta breve meditação da palavra do Senhor. Que você tenha coragem vindo da parte do Senhor para resistir ao diabo. Ele fugirá de vós. É a promessa de Deus. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Procure buscar a Deus. Agarre-se às suas promessas. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, na nossa vida. Em nome de Jesus, que você tenha um domingo na presença do Senhor. E que você veja esses milagres maravilhosos que Deus tem realizado na vida do seu povo, a realizar também na sua vida, para a glória dele. Amém.